Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos toda semana o executivo C-Level do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. E hoje o meu convidado, eu tenho a honra de receber aqui no GuiaCast, é o Charlie Conner, que é CEO da Timov, empresa que está abrindo o caminho digital para um futuro melhor dos caminhoneiros. Para você que não conhece o Charlie, ele foi cofundador e co-head de operação da Arlon Group, fundo de private equity norte-americano no Brasil, possui mais de 20 anos de experiência investindo e administrando empresas de crescimento nos Estados Unidos e na América Latina. Possui MBA, CFA e um Fulbright Fellow em Economia. É fluente em espanhol, português e você vai descobrir no final também que ele fala mandarim. Além de ter passado nesse idioma. Então, sem mais, recebemos no palco do GuiaCast de hoje, Charlie Conner. Charlie, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Obrigado a você pelo convite. Um prazer. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Nosso bate-papo de hoje é para falar um pouquinho sobre o caminho digital para um futuro melhor dos caminhoneiros, né, com a Timov. E antes de começar o bate-papo, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre você, né? A gente tá vendo aqui, você do olho azul, alguém que é americano. Gostaria de conhecer um pouco mais do seu background. Eu sei que você se formou em finanças, foi bastante atuante trabalhando com private equity, e você também foi cofundador, como a gente falou bem no início, co-head de operação na Arlon Group. Como é que foi esse início profissional para você e o que te trouxe, né, pra Timov agora nesse momento? Não, perfeito, ótimo. Primeiro, eu te agradeço pelo convite e também te agradeço por ter falado dos olhos azuis, mas não sobre o cabelo branco. Então, bem gentil do teu parte. Se ele tivesse loiro, eu ia falar cabelos loiros e olhos azuis. É isso aí. Não, como você bem falou, obviamente eu não sou brasileiro, sou americano, né? Tô aqui no Brasil desde 2013 e a minha carreira começou no mundo de private equity, né? Então eu era um investidor e na essência eu investia em empresas privadas, dando capital para eles crescerem e tentando ajudar eles de alguma forma a crescer e ser mais rentáveis. Então a minha carreira começou em 2007 em Nova York, trabalhando no mercado americano, num fundo global chamado Arlon. Na época, quando eu me juntei a eles, estava recém-saído do MBA, começando a carreira, e eles também estavam recém nesse período da formação. Então foi bem legal, porque eu consegui participar em vários investimentos interessantes, mas também, de certa forma, na criação de um time de private equity. E crescer junto. E crescer junto, exatamente. Então, eu passei uns 5 anos bem bons lá em Nova York com eles, fazendo investimentos em setores diversos nos Estados Unidos, e aí tive a ideia brilhante de levar o fundo daqui para o Brasil. Na época, a gente estava fazendo bastante investimentos ligados à cadeia de alimentos e agronegócios, e obviamente o Brasil é um super poder. Então eu vim para o Brasil em 2013, junto com o meu sócio Bruno Silva, a gente montou o time e começamos a investir. E entre 2013 e 2019, eu participei em 4 investimentos em 4 plataformas, e cada um ia crescendo e investindo mais. E no meio do caminho, uma das plataformas em quais a gente investiu foi uma empresa chamada Sotran, na época, hoje Timov, né? Que era uma empresa de logística, modesto no seu tamanho na época, mas com um sonho muito grande, né? Eu liderei esse investimento em final de 2016, começo de 2017, e comecei a acompanhar mais como conselheiro, né? O setor, como que tá vindo na empresa, etc. E comecei, cada passagem do tempo, a ajudar eles a pensar no caminho. Resumo da ópera, me apaixonei pelo setor. Eu vi uma oportunidade de um tamanho que nunca tinha visto na minha carreira, em termos de tamanho da oportunidade em logística, para melhorar a experiência do usuário e trazer eficiência via tecnologia. Então, saí da cadeira do
fundo em 2019 para assumir a presidência. E foi de lá para cá que realmente a gente cresceu toda a plataforma digital, indo de praticamente 0 usuários para mais de 150 mil hoje em dia e tomando uma liderança nesse segmento de logtech. Então, uma jornada bem legal para mim. Excelente. E essa veia de private equity, trabalhar investimento, ainda continua ou você está full time dedicado à Atmov? Eu estou 190% do meu tempo na Atmov hoje em dia, não sobra nada. Então, estou fora do fundo. Obviamente, eu ainda tenho meus investimentos lá, eu mantenho uma proximidade ao fundo e eles ainda são maior investidor na Atmov, né? Então, um relacionamento ótimo, mas o meu foco inteiro desde 2019 tem sido na Atmov. E como foi para você esse momento de transição? Principalmente a gente falou, né? Você foi finanças, todo esse contexto private equity, agora você está numa empresa de logística totalmente diferente, operações, aquele fervilhão de coisas acontecendo a todo momento. Como foi para você esse momento de transição entre ser investidor e se adaptar a esse momento em que é tão importante você ser bom na operação especificamente? Claro, tem sido uma experiência muito rica. Eu diria que eu já tinha a sorte de ter acompanhado a empresa por vários anos como conselheiro, então eu já tinha uma visão muito clara e muito sólida do que a gente queria criar como empresa, a tamanho da oportunidade, os caminhos de crescimento, o tipo de time e cultura que a gente queria ter. Então não caiu do sales para a empresa de um dia para o outro. Então eu tinha isso, mas por outro lado, como você falou, é uma abordagem bem diferente. No mundo de investimento, você tem várias empresas que você está acompanhando, mas num papel mais estratégico, como conselheiro, como investidor, que é muito rica, porque você em qualquer mês pode ter num mês tal investido com desafio de marketing, mês seguinte outro investido com desafio de gente e gestão, e assim vai. Quando você vai para uma empresa para tocar, você mergulha no dia a dia, no detalhe. Então é outro tipo de batalha, mas eu acho extremamente gratificante, sobretudo ao lado de pessoas. Você tem uma oportunidade muito mais de impactar pessoas, impactar cultura, e no dia a dia isso é extremamente gratificante. Eu preciso descobrir uma empresa que investe em podcast. Brincadeiras à parte, falando da Atmov, né? A gente falou que, inclusive, candidata a unicórnio, acho que é algo bastante importante, né? Que a gente até comentou previamente. Em poucas palavras, né? Como um pitch aí pra gente, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho da empresa, os produtos e serviços, o que faz parte desse portfólio que vocês oferecem. Perfeito. Então, a visão da empresa é abrir o caminho digital para um futuro melhor da caminhoneira. Então, é um segmento muito grande. Então, estamos falando de 2 milhões de caminhoneiros de estrada aqui no Brasil. Extremamente importante para a sociedade. Então, ordem de magnitude de 10% do PIB na logística, né? Porém, muito carente de boas soluções. Quando você pensa no caminhoneiro, gestor da frota, etc. Desde como arrumar uma carga, até processos que podem usar para agilizar a jornada, até meio de pagamento e serviços financeiros. Então, uma cadeia importante, mas bem carente. A nossa abordagem é realmente ser o que a gente fala em inglês um one-stop shop, né? Uma solução de cabo para rabo para atacar as dores principais do caminhoneiro, do gestor da frota, do embarcador e agora outras transportadoras. Qual que é o portfólio que a gente tem para fazer isso hoje em dia? Um dos principais produtos, obviamente, é um aplicativo para o motorista que traz conveniência, economia e rentabilidade para ele. Então, é o porta de entrada para um caminhoneiro autônomo ou pequeno gestor da frota que pode achar uma carga, mas vai muito além dessa abordagem de painel de carga. Eles não só acham a carga, mas depois ele recebe toda a documentação do frete, ele faz todo o onboarding, recebe todo o dinheiro, todo o pedágio, absolutamente todo sem nenhuma interface humana. Então, traz muito conveniência e agilidade para a jornada dele. Então, esse é um dos principais produtos. A gente também tem produtos para gestor de frota, né? Aquele indivíduo que tem uma frota de 10 caminhões, precisa fazer uma gestão mais complexa. Então, a gente tem produto web e agora mobile também, que a gente lançou agora, para ajudar esse cidadão a ter mais agilidade, conveniência e mais lucro e fazer uma gestão num lugar só de todos os caminhões que ele tem. A gente tem solução para o embarcador, que dá uma visibilidade para o dono de carga, né? Cadê os caminhões, como é que está o price no mercado, como é que está o mapa do calor, que dá controle e compliance para esse indivíduo. Então, muito mais inteligência para tocar o dia a dia, que na essência traz economia. E aí a gente tem todo um capítulo de serviços financeiros para o caminhoneiro, que é um capítulo interessante. Aqui no Brasil, querendo ou não, ainda essa parte de bancarização do segmento é muito baixa. Ainda, segundo nossas pesquisas, sobretudo no segmento de agro, tem até 60% dos caminhoneiros ainda recebendo uma carta frete e cheque, que é proibido por lei, mas ainda muito vive no campo. E, por outro lado, as outras alternativas são meios de pagamentos homologados caros. Então, a gente entrou com uma solução de cartão, meio de pagamento e
carteira digital que deixa o caminhoneiro receber dinheiro, gastar o dinheiro e administrar o dinheiro pelo menor custo possível e começar a bancarizar esse caminhoneiro. A gente lançou esse produto 3 anos atrás, já tem mais de 140 mil, mais ou menos, carteiras já abertas, que é o T-MovePay, exatamente. Na verdade, a gente chama de T-MovePay, mas está virando cada vez mais um banco, né? Porque começou com meio de pagamento, agora ele tem meio de pagamento, seguro de carga, microseguros, e agora a gente lançou pedágio, grande maioria de autônomos e uma boa fatia de frotistas ainda não tem um tag digital, então a gente lançou uma tag digital para trazer mais eficiência, e agora lançamos microcrédito também. Estamos realmente dando um pacote de serviços financeiros bem robusto e completo, de novo, para um público grande que tem muito receita, muita gestão financeira que hoje acontece no papel. Então estamos tentando de atacar essa dor e bancarizar esse indivíduo no menor custo possível. Me bateu uma dúvida, vocês têm também essa tratativa de CIOT na plataforma de emissão do código identificador? Sim, o meio de pagamento é homologado, então quando ele recebe o cartão T-Move junto com a carteira digital, em cada frete emitido por lei, né, o CIOT, então, e ele recebe na aplicativa vários documentos ligados à frete, incluindo o CIOT. Então, PPO, CIOT, CTE, MDF e assim vai, né? Agora, nossa visão é que talvez isso mude um pouco para frente, né? Mas hoje a gente opera com CIOT e meio de pagamento homologado, bandeira Visa e nossa marca. Uma vez que você falou, né, agronegócio, a T-Move é uma logitech que é líder no segmento que a gente sabe de transporte rodoviário de carga para o setor de agronegócio. Vocês atuam especificamente no agronegócio, estão abertos a novos segmentos? Como que funciona o serviço que vocês oferecem? Uma vez que a gente sabe, você até citou o exemplo, né, do agronegócio, é no campo, o pessoal recebe carta frete, ou seja, vocês chegaram exatamente para otimizar isso num setor em que não é tão abrangente o atendimento, até porque eu entrevistei várias logitechs aqui, mas muitos deles é o quê? É varejo, last mile, last mile, é indústria, não é agronegócio. Você especificamente, a gente associa ao agronegócio. Como é que funciona para você? A gente gosta de desafio grande, né? Eu acho que, primeiro, a gente nasceu no agronegócio em um mercado muito grande, mas talvez ainda é um dos segmentos menos digitalizados. Então, um desafio muito grande de digitalizar esse segmento por N motivos. Mas é um dos maiores públicos de caminhões que tem no Brasil, maiores volumes de carga. Então, tem sido um foco tradicionalmente bem importante para a gente. No longo do tempo, a gente tem começado a diversificar em duas estratégias bem diferentes. Primeiro, como transportadora digital, eu tenho diversificado as embarcadoras com as quais trabalho. Então, a gente trabalha agora com mineração, algumas cargas de insumos, de cimento, de alimentos, de umas outras cargas em outras partes da cadeia. Nada de last mile ou carga fraccionada, tudo carga fechada. Mas o outro grande avanço é a gente, final do ano passado, em setembro, na verdade, a gente estava batendo um número de usuários muito grande. Tinha a plataforma andando muito bem com um portfólio muito extenso. Eu diria que na época talvez o mais extenso do mercado, o mais completo do mercado. Então a gente começou a abrir essa arquitetura, essa plataforma para outras transportadoras usarem como marketplace. Então isso nos dá muito mais flexibilidade em termos dos segmentos que eu posso entrar, porque a gente, por um lado, eu transporto agronegócio, mineração, cimento, alimentos, uma série de segmentos, e no marketplace não tem nenhuma trava. Então uma transportadora que seja, um embarcador gostaria de pilotear a logística sozinho, a gente abre acesso à nossa plataforma, todas as ferramentas que a gente tem, e ele opera tendo acesso à nossa base, usando todas as ferramentas de gerenciamento de risco, seguro, meio de pagamento, gerenciamento de frete, tudo. Então isso está nos levando para setores cada vez mais distantes da nossa base histórica, vai. Dando continuidade, o caminho digital para um futuro melhor dos caminhoneiros. Marketplace, soluções de ponta a ponta. Você até usou um termo que eu esqueci, mas é o que eu achei muito legal. End-to-end, eu acho que era end-to-end. O marketplace de cargo para o agronegócio do Brasil em si falando de marketing. One-stop shop. One-stop shop, acho que exatamente. A T-Move, ela tem lançado novos produtos, como você falou no decorrer dos anos, produtos digitais focados em caminhoneiros, focados em embarcadores, focados em transportadores, né? One-stop shop. Você tem soluções para frotistas, soluções de pedágio, como você falou, pedágio fácil, microcrédito, incentivo e assim por diante, né? Caminhoneiros, fortes, embarcadores. Quais são as pretensões, novos lançamentos, novos produtos que você tem por ideia também lançar? Até porque no mercado, a cada momento, principalmente nesse momento de pandemia que as empresas precisaram se reinventar, novas soluções foram aparecendo e nada mais justo do que ter isso dentro de um marketplace que já tem tanta solução ali para todos os caminhoneiros e transportadores. Que tipo de solução você acha que hoje em dia, né, mais relevante que está aí no mercado, não só tanto para o embarcador, transportador e caminhoneiro, que você acha que pode estar incorporando aí dentro da T-Move especificamente para aumentar ainda mais esse range de soluções que vocês oferecem? Perfeito. Eu diria que hoje, com a solução One Stop Shop, um ponto a ponto, a gente tem
em termos de portfólio, é bastante robusto para vários públicos. O que a gente quer fazer é aprofundar um pouquinho mais. Então, aumentar um foco em ferramentas para embarcadores, pricing inteligente de frete, esse tipo de coisa, e talvez alguns entradas em outros pontos de gestão de outros pontos, né? Seja o embarque, desembarque, esse tipo de coisa. Mas estamos bastante robustos na plataforma como um todo. Outro, então, é escalar e crescer em termos de produto. Outro grande praia que a gente tem é serviços financeiros. Como eu falei, a gente estamos já há 3 anos operando com meio de pagamento, um público engajado muito grande, que roda muito dinheiro, agora é desbancarizado. Então, a gente tem na base feito hoje, né? A gente está fazendo meio de pagamento, tem o crédito, recarga do celular, transferência, serviços bancários básicas, mas a ideia é aprofundar isso um pouco para dar para ele a mesma experiência que você tem no Nubank ou onde você usar e trazer essa bancabilidade para o caminhoneiro de uma forma um pouco mais robusta. No processo de homologação ali dos motoristas, de todos eles, existe algum contexto diferente quando está associado ao agronegócio? Porque as cargas são diferenciadas do mercado, né, todo esse contexto. Como que funciona esse processo de homologação e principalmente como é que funciona essa aprovação deles para ele ter as características necessárias para ter o atendimento e começar a fazer parte do portfólio aí que vocês oferecem? Ótima pergunta. Pelo incrível que parece, no agronegócio e em todos os segmentos no Brasil ainda tem sérios problemas de roubo, de fraude, todo tipo de problema que você poderia imaginar, além de problemas de segurança. Né? Então é extremamente importante ter uma base, como você diz, qualificada em todo sentido. A empresa já tem anos operando um gerenciador de risco interno, onde a gente faz uma validação muito profunda sobre o perfil do caminhoneiro, quem é que ele é, o perfil tipo Serasa da vida, a gente faz pesquisas em todos os órgãos públicos, etc. E a gente fomenta isso com outros inteligentes que a gente tem de outras fontes para entender se você é um caminhoneiro apto para recarregar ou não apto, dependendo das demandas dos nossos embarcadores, que são distintas para cada bloco e cada embarcador. O que a gente tem feito nos últimos anos? A gente sempre tinha isso com boa inteligência altamente otimizado. O que a gente vem investindo muito é digitalizando cada vez mais certos pernos. Então, trazendo esses processos todos para um check-in automático, o mesmo processo que você tem no Nubank. O caminhoneiro agora, ao invés de falar com alguém para fazer o famoso check-in físico, agora ele só tira foto dele, tira foto do documento do veículo, tira foto do CNH e beleza. Em segundos ele tem um sim ou não e vai na jornada dele. Então, tudo para manter a segurança alta que a gente já tinha, mas trazer uma agilidade muito maior para a jornada do caminhoneiro, porque hoje em dia eles perdem muito tempo nesse processo do check-in e, por outro lado, o embarcador e o transportador perdem muito dinheiro quando isso não é bem feito, porque existe roubo, existe fraude e existe segurança. E outro bloco que a gente vem investindo junto com parceiros é melhoria contínua de trazer mais inteligência sobre segurança, né? Boas práticas de conduzir o caminhão, de embarque e desembarque, etc., para tentar ter uma imagem mais completa de quem vai ser um risco de ter um problema ou não durante a jornada. Em parte para não ter problema, que proteja os interesses do embarcador, mas em grandes partes para trazer mais segurança para o próprio caminhoneiro. Informar eles o que eles podem fazer para evitar acidentes e problemas de segurança no longo da jornada. Excelente. Eu acho um ponto importante que eu vejo que, inclusive, funciona muito nesses aplicativos, né, que a gente utiliza aí para táxi e assim por diante, é que os motoristas, aqueles participam, eles têm um ranking, conforme eles vão participando, eles dizem, já fiz 5.000 viagens, já fiz isso, já fiz aquilo. Você acha que isso poderia vir, ou já existe, esse completamente de aparecer também nos aplicativos, no qual aquele que melhor atende, que tem as características necessárias, é ofertado para ele as melhores propostas, porque ele já está num ranking maior e já sabe que vai oferecer um nível de serviço melhor para o cliente? Eu acho que tem um espaço enorme e se você para pensar, as características e a diversidade de critérios é muito mais complexo e, portanto, agrega muito mais valor do que você percebe na iFood, Rappi, Uber 99 da vida. Vai desde o perfil da pessoa, perfil do caminhão, nível de serviço, quanto que ele entrega na hora, não entrega na hora, roubo, fraude, esses tipos coisas mais básicos, e satisfação no ponto de embarque, com o embarcador e assim vai. Então, tem um campo muito rico a ser explorado nesse sentido, assim. E como foi para vocês o ano 2020, 2021? A gente sabe que muitas empresas cresceram muito, né, nesse período. Sim. É por isso que muitas empresas, algumas delas forçadamente se automatizaram e aquelas que oferecem soluções, produtos, serviços para esse nicho, assim como a T-Move, cresceu gradativamente. Como foi esse ano para vocês e como vocês souberam especificamente também aproveitar esse crescimento para poder oferecer o melhor para o cliente final? Foi um ano muito bom para a gente no ano passado. A gente teve um patamar
rentabilidade, em termos de crescimento nominal, crescimento dos usuários, crescimento de receita, tudo batendo recordes nesse sentido. A gente cresceu a volumetria, que a gente olha muito para o que a gente fala em inglês TKU, que é a tonelada multiplicar pela quilometragem, que é um métrico que me diz quanto que estou participando na jornada dos nossos parceiros caminhoneiros, né? E esse número cresceu acima de 40%, então a gente fez 1,7 bi mais ou menos de receita, então um ano bem robusto para a gente, apesar de que não foi um ano espetacular em termos de volumes transportados no Brasil. Teve a quebra de safra no milho no sul, teve uma série de desafios, uma quebrinha de açúcar que desafiou um pouco, mas apesar de tudo isso, a gente cresceu nesse patamar, nas nossas próprias cargas, e mais para o final do ano, a gente abriu um marketplace, trazendo um pipeline de outros transportadores começando a operar com as cargas deles junto, né? Então foi um ano bem interessante nesse sentido. E como crescer nesse segmento de agronegócio? Até porque, por que eu pergunto isso? A gente vê muitos passando na televisão, um Globo Rural da Vida, que eu gosto de assistir, que mostra as safras, as coletas, né? E aqueles locais mais difíceis, que eles têm tanta dificuldade de chegar por estrada, ou porque às vezes não tem o equipamento, ou o caminhão, ou o que é necessário. Como crescer? Ou seja, eu vejo que tem uma perspectiva ainda maior de vocês proverem um serviço muito mais abrangente e ter muito mais cliente, até porque eu acho que existe um pouco de defasagem nesse contexto quando você vai para locais mais remotos do Brasil. Perfeito. Vocês vislumbram também para crescer nesse segmento, exatamente tendo ainda essa tendência de que está defasado, sim, em comparação a outros segmentos de transporte hoje? Perfeito. Eu diria que o segredo do nosso negócio, primeiro eu diria que os desafios são muito maiores se você comparar com plataformas ou marketplace em outros segmentos. Você citou um exemplo agora no mundo de táxis. A complexidade de fazer você se encontrar com um motorista na Faria Lima com o iPhone, último iPhone na mão, é uma coisa. Outra coisa é fazer um caminhoneiro num lugar de sombra de celular, fazer o processo de onboarding sem ter que fazer com o ser humano, receber toda a documentação, meio de pagamento homologado, pedágio, frete, tudo isso, numa estrada de chão no meio do Mato Grosso. Então é um desafio gigante. Mais um dos valores da empresa é paixão pelo desafio. Então a gente gosta desse tipo de desafio. Então assim, a gente acha que tem 2 ou 3 coisas que são fundamentais no nosso negócio. Primeiro, você tem que ter uma jornada que é não pouco, mas muito mais eficiente para o caminhoneiro. Se você tiver isso, vai crescer a base. O caminhoneiro, tempo e dinheiro, e eles têm 20 processos travados no dia a dia. Então tudo que a gente faz é para agilizar essa jornada, emitir o frete mais rápido, fazer um match mais rápido, dar documentação mais rápido, dar meio de pagamento mais rápido, né, pagar ele mais rápido, dar benefício na jornada, reduz o custo de diesel. Então esse pacote de agilizar a jornada e reduzir o custo e aumentar a eficiência é extremamente importante. E daí dentro de casa tem um braço operacional grande para fazer a logística acontecer. Então a gente tem um foco gigante em otimização dos processos e coisas que faz o frete acontecer com muito menos interface humana. Ainda tem uma eficiência enorme no Brasil, dentro dos transportadores, dentro dos embarcadores, em termos de número de pessoas que estão mexendo no papel, fazendo processos manuais, de tudo que você pode imaginar. Então, a gente tem investido muito nos últimos anos em otimizar processo por processo essa jornada para continuar aumentando quantos caminhões a plataforma pode fazer por funcionário por dia. Então, engajar o caminhoneiro, aumentar a eficiência é o segredo do jogo aqui para a gente. Como funciona essa etapa de aquisição ali do produto? Por exemplo, um transportador, um embarcador, uma transportadora ou motorista que querem trabalhar ali com a Timuk, o que eles precisam fazer? Legal. E você fala de abordagem, como que eu acho o cliente de cada parte. Perfeito. O mais complexo seria do lado do caminhoneiro, né? Porque é um público muito grande, muito pulverizado, então a gente tem vários canais de ataque. A gente utiliza mesmos ferramentas que se utiliza em termos de aquisição em mídia social, aquisição digital, em vários canais que outras plataformas utilizam. A gente fomenta isso com o time de Inside Sales também, então gera um lead na plataforma, alguém baixou, mas não usou, então a gente entra em contato com ele usando uma inteligência para provocar ele para embarcar. A gente participa do GuiaCast. É isso aí, a gente... Sem sombra de dúvida. Isso mais do lado do embarcador, transportador, mas pode ser também ter aquisição desse lado. Então a gente tem vários multicanal nesse sentido. Do lado do embarcador, estamos agora com 900 embarcadores mais ou menos, 900 clientes donos de carga. Então a gente tem um time comercial que bate na porta, que entende as dores desses clientes, que estudam os casos e que fazem ofertas e soluções. E agora estamos alavancando isso cada vez mais com comunicação digital, com um time de inside sales, provocando clientes menores para vir para a plataforma, etc. Então, é uma estratégia dos dois lados, multicanal, alavancando as melhores ferramentas digitais com esse contato humano para fomentar. Excelente. E no caso, depois desse momento que você está com o cliente, nesse framework, como é que funciona essa etapa de analytics, informação, visibilidade? Hoje em dia é muito comum
comum a gente falar de torre de controle, né? De você oferecer toda a solução necessária ali para o cliente, para ele acompanhar a carga, fazer todo o tracking. Como é que funciona depois do cliente, que vocês têm um cliente, como é que funciona essa etapa de visibilidade para ele? Então, a gente tem um produto agora chamado T-Mobile Shipper, né? Shipper sendo, obviamente, para os ouvintes, a palavra de embarcador em inglês, né? Então, dos 900 clientes, a gente pode dar acesso a quem quiser para entrar nessa plataforma pré-embarque, antes de nos contratar, tem ferramentas lá que podem usar para ver o mapa de calor, quais regiões tem muitos motoristas, quais tem pouco, porque todos os nossos parceiros estão lá com o geolocalização ligado. Ferramentas de pricing, né? Como é que está o frete historicamente de Sorriso para Miritituba, como é que estava ontem, como é que está nos concorrentes pegando várias fontes de dados. E assim que eles embarcam com a gente, tem ferramentas para avisar o passo a passo de, mesma forma que você tem na iFood o tracking, né? Você fez o pedido, o restaurante recebeu, deu ok, tipo, está saindo para a tua casa, chegou na tua casa, foi pago. A gente tem o mesmo conceito de tracking triparte. Então, eu estou enxergando os nossos operadores, carga por carga, para ver o que está fluindo bem. O caminhoneiro tem na palma da mão esse tracking para saber, tudo bem, eu emiti ordem de carregamento, depois o CTE, depois assim vai, saber onde que está no processo de onboard de carregamento. E o cliente tem um espelhamento disso se ele quiser acompanhar. Então, entrar e ver em que etapa ele está, se tinha demanda de 10 caminhões, se 8 já está indo para o destino, faltam 2, esse tipo de coisa, e ver em tempo real quem está onde fazendo o quê. Então, isso traz uma gestão, pelo incrível que parece até agora, muitos embarcadores grandes e sofisticados ainda fazem esse controle no Excel. Sim. Trabalham com 30 transportadores, 3 vezes por dia mandam no Excel, pedem para o transportador preencher, e o que o transportador faz? Tem o famoso caminhão de gelo. O que é o caminhão de gelo? O transportador não tem um caminhão ainda. Não negociou com ninguém, mas ninguém quer falar isso para o cliente, né? Então, melhor preencher o Excel, manda o Excel, o transportador fala, eu tenho 5 aqui. Só que a gente chama que são caminhões de gelo porque derretem indo para o destino, porque nunca chega, né? Então, assim, a gente está tentando de trazer um conceito de compliance. Você pode ver para cada motorista que contrata, CIOT, você tem toda a documentação, que a gente sabe que compliance é um problema muito sério no segmento, né? Então, você pode seguir caminhoneiro por caminhoneiro e ver quem é quem e que todos os documentos certos estavam emitidos. E você pode ter rastreabilidade em tempo real. Então, compliance e inteligência para tocar o teu negócio com maior eficiência se você é um shipper dentro da plataforma. Trabalhei numa transportadora pouco tempo atrás e uma principal dor que a gente tinha lá, uma delas era a parte de conferência da nota fiscal depois, né, da nota de frete. Da nota ou do valor do frete, aí. Você controlar o valor do frete. Às vezes você tinha, dentro do contexto de frete, você tinha aquele monte de taxa de restrição de entrega, taxa de dificuldade disso e algumas coisas. E a gente tinha uma pessoa contratada só para fazer essa conferência, porque não tinha uma tecnologia envolvida para você ter a certeza que aquele frete que eu contratei, com todas as taxas, tudo que está cadastrado no meu sistema, o que ele me enviou para pagamento é exatamente aquilo que a gente contratou. Perfeito. Vocês têm alguma solução nesse respeito, assim, relacionado a esse contexto? Ainda tem gaps e a gente vem investindo todo dia. Eu diria que tem todo embarcador usando o sistema dela, toda com a metodologia dela, canais de comunicação sem fim. Então, um gosta de trabalhar no WhatsApp e modifica o frete 3 vezes por dia, outro no Skype e tal. Então, ainda tem muito para fazer. A gente vem investindo em tentar de trazer esse para um canal dentro da plataforma para ir reduzindo esse tipo de erro, porque esse erro, no final das contas, é capital de giro. Isso é erro para o shipper, para o embarcador, erro para a transportadora e capital de giro que fica não pago, né? Ninguém paga até conferir. Então, tem toda uma série de soluções aí que a gente vem estudando e soluções do famoso comprovante de entrega, que é outra coisa absurdo, que é alguém vai para o final do caminho, descarrega e como que ele paga? Ele tem um papelzinho que basicamente qualquer um anota aqui, entregou, leva isso para alguém, que manda para mais alguém, que manda para mais alguém para pagar. Só que hoje em dia, se você pensa no meu caminhoneiro, tem geolocalização desde o começo até o fim, eu sei onde que tá, sei que fez toda a rota, sei que entrou o geofence, eu sei que foi pago e liquidado, porque o meu de pagamento é próprio. Então, esse documento não tem um motivo bom para ainda existir nesse sentido. A gente vem com algumas iniciativas para tentar de tirar isso do jogo. Tem várias plataformas hoje que estão trabalhando com foto disso, que é legal, né? Sim, mas muito mais interessante é trazer uma inteligência para tirar do jogo de uma vez para todos. E o pior, antigamente eles assinavam isso e arquivavam e eram obrigatoriamente obrigados a manter por 5 anos. Ainda tem. Então criavam lá todo
Ainda tem uma boa quantidade de papel em algum lugar que ninguém sabe onde que tá, mas tá lá. A gente tá chegando nas perguntas finais. Recentemente eu vi um release de vocês, né, relacionado ao anúncio de abertura de vagas, né, de tecnologia da informação para telemóvel e assim por diante. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho qual é a estrutura de vocês hoje, associada a colaboradores, escritórios, clientes e assim por diante. Perfeito. Então a gente tem um corpo interessante hoje em dia. Estamos em mais ou menos 500 funcionários, né, que um grupo de talentos bem diversos, né. Eu tenho mais de 100 pessoas só focado em engenharia e produto puro, então pessoas que desenvolvem produtos digitais para nossa turma. Aí tem várias áreas bem ligadas a isso. O time que só trabalha em time OVP, pensando em novas soluções financeiras, time de gerenciamento de risco que é próprio. Então, entre esse bloco todo, estavam uns 150 pessoas mais ou menos, e um time de growth, né, pensando na aquisição mais ágil, mais eficiente o tempo todo, né. E aí tem todo um time de operações, então estamos em 14, 16 estados hoje em dia, né, dando apoio para o caminhoneiro onde precisar, e aí vai administrativo, comercial e assim vai. Então é um time bem, bem grande, e a tendência no longo do tempo tem tido cada vez menos pessoas na operação, porque a gente vem otimizando e está sendo muito mais eficiente, e cada vez mais pessoas dedicadas a criar novas soluções para escalar a plataforma. Então a dinâmica é isso, e hoje estamos espalhados no Brasil. Tenho pessoas no home office, tenho pessoas no ponto ajudando o caminhoneiro, pessoas em Londrina, pessoas no Brasil inteiro. Excelente. Acho que se você tem um bom currículo, pode mandar para a gente, sempre estamos contratando. Meu currículo é bom, viu? Meu currículo é bom, muito tempo. Só não é tecnologia, né, como a gente fala. Eu até brinco, eu vou pedir pro meu filho trabalhar com programação, que a gente sabe que está em falta no mercado e a tendência é que cresça cada vez mais. Perfeito. É um ponto bem importante. Para finalizar, assim, falando de expansão mesmo, né? A gente até falou, vocês atuam especificamente no Brasil, vocês têm pretensão também de atuar em novos mercados, América Latina e assim por diante. Eu até brinco que muitas empresas às vezes falam, não é o foco, mas às vezes um cliente que puxa, né? Que o cliente tem um atendimento em determinada região e quer trazer essa solução também para esse tipo de região. Vocês têm esse tipo de pretensão? Já atuam? Ou qual que é a expectativa de vocês em relação à expansão da empresa nos próximos anos? Então, expansão por segmento, vemos explorando agressivamente, realizando expansão em termos de mudança do negócio para não só operar frete, mas também abrir um marketplace e expandir o marketplace, vem acontecendo e vai continuar crescendo rapidamente. A gente tem a expectativa de que daqui a não muito tempo, mensurando meses, não anos, o tamanho do volume no marketplace vai ser maior do que o tamanho do volume do nosso próprio transporte. E expansão de produtos, novos produtos financeiros, etc., para explorar outras receitas e ofertar mais soluções para caminhoneiro. Então, tudo isso na pauta. Quando você fala de expansão geográfica, a gente prefere estar no curto prazo mais focado. O Brasil é um mercado gigante, extremamente complexo. Eu diria que muitos anos atrás de outros mercados em termos de digitalização, em termos de transformação digital das jornadas das partes, e portanto a gente acha que seria um pouco de distração no curto prazo eu aventurar para a Bolívia para ver o que eu posso agregar lá, né? Tem muito mais para ajudar os 2 milhões de caminhoneiros aqui no Brasil. Indo mais para frente a gente não descarta, mas a gente tem muito para fazer aqui no Brasil hoje em dia. É um mercado ainda, na nossa ótica, com soluções ainda relativamente básicas no mundo digital, e a gente tem uma solução bem diferenciada que ataca todos os pontos. Agora, escalar isso por um fator de 100. Excelente. One Stop Shop. É isso aí. Para finalizar, né, na verdade, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de estar contando a sua história, a história da T-Move aqui também no Guia Cash. Para finalizar, eu gostaria que você pudesse fazer as suas considerações finais para a gente. Considerações finais, é difícil. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, pelo tempo aqui. Segundo, falando para o público aqui, se temos caminhoneiros, gestores de frota, transportadores ou embarcadores escutando, a gente sempre estamos buscando como melhorar a jornada de vocês, então sempre estamos à disposição para explorar novas oportunidades, e talentos estamos bombando e crescendo a todo momento. Então se você, eu vou receber o currículo do teu filho daqui a pouco, mas enquanto isso não chegar, desenvolvedores, gerentes de produto, pessoal de operações comerciais, estamos crescendo e cada vez mais querendo pessoas que têm essa paixão pelo caminhoneiro, essa paixão por resolver problemas e esse espírito de melhorar o Brasil e a logística aqui do Brasil.
Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Charlie Koner, que é CEO da T-Move, plataforma digital que atua como hub para conectar caminhoneiros com cargas em tempo real, real time. E como a gente falou no início, futuro unicórnio brasileiro, tá bom? A gente falamos sobre o tema, o caminho digital para um futuro melhor dos caminhoneiros. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, também deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Charlie Koner, que te envia um GuiaCast. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.